Fala pessoal, tudo bem? Bom, o que está me motivando a fazer hoje esse vídeo é tentar facilitar para vocês o aprendizado sobre a metafísica moderna, sobre esses dois importantes autores da metafísica, o René Descartes e o David Hume. Claro que a gente já viu, tenho certeza que vocês lembram, né, que a gente já viu esses autores no primeiro e segundo ano, mas a gente vai focar especificamente na visão deles hoje sobre a metafísica. Tá? Então, como são autores importantes e talvez possa ficar um pouco confuso apenas ler trabalhos, e também porque acredito que vocês estejam um pouco acostumados aí com a minha forma de explicar, talvez essa videoaula possa facilitar. Depois eu vou deixar ali alguma atividade mais simples sobre esses dois autores, até porque a gente já falou deles na semana anterior, né? Bom, então eu vou começar falando sobre o René Descartes. Ele, obviamente, rompe, né, com a metafísica medieval, ele não acredita naqueles pressupostos da metafísica medieval que tinham como base, como explicação primeira para tudo, a teoria divina, né? De que fosse tudo uma explicação a partir de Deus. Não que ele fosse exatamente um ateu, isso é importante explicar, mas ele é filho, né, da época em que ele vive, que é justamente a época do iluminismo. Então ele questiona a tradição. Ele entende que a tradição, assim como os sentidos, eles não são fontes seguras de conhecimento. Que os sentidos nos enganam. Né? Nesse sentido, ele coloca tudo em dúvida. É preciso colocar tudo em dúvida como a base primeira para entender as coisas. A gente não pode se basear em tudo que está ao nosso redor. Aliás, há duas coisas que ele tem como certeza. Uma delas é a própria dúvida. Afinal, o ato de duvidar é uma das únicas coisas que não pode ser posta abaixo. Quem pode duvidar de que eu estou duvidando? Aquela pessoa que vai botar em dúvida a dúvida. E nesse sentido vai ser um caminho eterno. A dúvida sempre vai existir. Portanto, só não está em dúvida o ato de duvidar. Isso seria um princípio primeiro do pensamento, da formação humana. E se há tantos erros, né, que a ponto de nós termos que duvidar de tudo, é preciso criar um método. Daí ele vem a criar o método cartesiano. Ele tem essa missão de vida quase, de criar um método científico, que é aquele método que a gente estudou lá no início do ano passado. Vocês certamente lembram, né, senhores? E é também em cima dessa certeza de incertezas é que o Descartes vai criar a famosa frase penso, logo existo. Porque eu posso duvidar de tudo, mas se eu estou duvidando, eu estou pensando. Seja em sonho, seja em realidade, se eu estou pensando, eu existo. Tá? Então, é daí essa importante frase para compreender o Descartes. Tá? Espero ter ajudado. E ele vai servir de base, a base cartesiana vai influenciar diretamente o David Hume, que era um cético, assim como o Descartes, mas era um cético radical, na medida em que ele desprezava, de certa forma, a metafísica. Né? Ele está aqui no livro de vocês como um autor da metafísica moderna, mas ele desprezava a metafísica na medida em que ele não acreditava na praticidade da metafísica. Ele achava que a metafísica não chegaria a respostas suficientes para compreender o ser humano. Então, ele é considerado, o David Hume, um empirista lógico, ou seja, ele acredita nos sentidos e naquilo que os sentidos nos influenciam, nos ensinam. Então, isso seria a base de confiança. Aquilo que eu vivencio
diariamente, que eu posso observar, é isso que me dá certeza. Então, segundo ele, não existem ideias gerais. O que existem são generalizações de percepção que eu tenho sobre as coisas, que a humanidade toda tem. Não sei, caso isso tenha ficado um pouco complicado, eu quero reexplicar. Não existem ideias gerais, ou seja, não existe uma ideia inata, segundo ele, que todo mundo tenha. O que existe é uma coincidência máxima de percepções. E ele vem a dar exemplos, né? A certeza de que nós temos, de que vamos acabar com a nossa sede na medida em que tomamos água. Nós não temos nenhuma base científica para isso, né? Pois dele a medicina aí explicou, mas mesmo que eu não seja um especialista no assunto, eu tenho essa percepção na medida em que eu já vi outras pessoas fazendo. Então, isso é a força do hábito. Portanto, ele afirma que o que nos guia é a força do hábito e que na medida em que nós vamos repetindo e repetindo, nós vamos tendo mais confiança nesses hábitos, embora nós não tenhamos base científica para afirmar isso. Só que nós devemos, segundo Hume, questionar esse hábito, porque a qualquer momento ele pode nos enganar. Portanto, o fundamento da vida não está na razão, mas justamente no hábito, em fazer a mesma coisa e ter a certeza de que ela vai se repetir. E ele cita exemplo, sempre o mesmo exemplo, com relação ao Sol. Nós não temos nenhum estudo astrofísico, astronômico, para imaginar que no final do dia o Sol vai cair e que no amanhecer ele vai nascer do leste. Mas como isso acontece diariamente, a gente tem isso como certeza, e não uma base científica. E é nesse aspecto que o Hume se diferencia do Descartes, porque ele não acreditava em ideias inatas. Né? O empirismo do Hume é diferente do racionalismo do Descartes, mas eu não vou entrar muito nisso agora para não confundi-los mais. Só lembrem o seguinte, Descartes acreditava em ideias inatas, como, por exemplo, a capacidade de duvidar, e o Hume entendia que nós temos essas ideias baseadas no hábito, na observação e na repetição. E isso seria a base da formação humana. Ao contrário lá do que a gente viu anteriormente da metafísica medieval, que acreditava que a base de tudo, a origem de tudo, era Deus. Amigos, espero ter ajudado. Vou deixar para vocês um plano de atividade simples aí e a gente se vê na sequência, certo? Saudades, até mais ver.